Oi, gente. Na aula passada, nós vimos algumas unidades de medidas, como a medida de temperatura, distância, tempo, que o tempo era medido antigamente pelo sol, então tem luz, tem sol, é dia, se não tem, é noite. E agora nós vamos dar continuidade a esse conteúdo com as outras unidades de medida. Primeiro, aqui a gente tem as medidas de velocidade. A medida de velocidade ela vai ser dada tanto em metros por segundo, como em quilômetros por hora, no caso de carros, de veículos de transporte. Então, para ter essa medida de velocidade e essa transformação, porque você vai poder transformar os metros por segundo em quilômetros por hora. E o que a gente faz para poder transformar? Então, aqui, ó, se você for querer transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E por que se utiliza esse 3,6? Então, aqui, 1 quilômetro ele é 1.000 metros, ele é equivalente a 1.000 metros. E uma hora ela vai corresponder a 3.600 segundos. Então, se você botar 3.600 sobre 1.000 para você dividir, você vai cortar esses dois zeros do 3.600 e ainda vai sobrar um zero para você subir uma casinha, que vai dar 3,6. Então, vai ficar cortando aqui 0, 0 e o 6 você bota a vírgula depois do 3, né? Então, vai ficar 3,6. Então, 1.000 metros e 3.600 segundos, que vai dar os metros por segundo. Então, para você fazer essa transformação, você vai fazer o quê? De metros por segundo para quilômetros por hora, vai multiplicar por 3,6. E o inverso, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E lembrando que esse 3,6 é por conta que quando você transforma o quilômetro por hora em metros por segundo, dá esse resultado de 3,6. Então, essa unidade de velocidade, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. E tem também as medidas de massas. Então, aqui a gente tem a escala, né, com a unidade principal da massa, que é a grama. Então, tem o quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E sendo a unidade principal a grama. E também ela pode converter. Então, aqui para conversão, se você for aumentando, né, de quilograma para grama, você vai multiplicar por 10 o valor. E se você for diminuindo aqui do último, miligrama, aí voltando às casas aqui, até chegar ao quilograma, você vai dividir por 10. Então, nas medidas de massa, que é tão utilizado no nosso dia, então a gente sobe numa balança. Então, a gente ali vai ver qual a medida da nossa massa corporal. Então, ali nós vamos nos massar. Então, tem aqui, para medir essa massa, a gente utiliza a balança. E as medidas de capacidade. Essas medidas de capacidade podem ser feitas em galão de água, aqui no barril. Então, elas podem ser utilizadas também essas outras formas. O litro, galão, barril, quarto. Essas medidas de capacidade são para a gente ter noção de litros. Então, vai ter aqui o quilolitro, o hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, sendo que a unidade principal da capacidade vai ser o litro. Então, essas são as unidades de medidas que a gente tem. Vai ter essas três últimas agora, né? As medidas de velocidade, massa e capacidade, e as três primeiras que a gente viu na aula passada, que foi de temperatura, distância e tempo. Temperatura, aqui é a unidade principal de medida, é o Kelvin, sendo que no Brasil a gente utiliza a escala Celsius. Tem a distância, quilômetros, metros, e o tempo, como a gente pôde ver na aula passada.
os minutos, segundos. Então, o tempo ali, o ano é uma medida de tempo, os meses são medidas de tempo. Então, essas são as unidades medidas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. É um conteúdo tranquilo, bem rápido e dinâmico. Então, espero que vocês tenham compreendido e até o próximo conteúdo e a resposta das questões. Tchau, tchau.